Nesta estrutura aberta da ciência espírita, podemos considerar as obras de André Luiz como parte do ajuste ou da progressão? Nunca a gente tem que falar em obra de autor. A gente tem que trabalhar com ideias e pensamentos que o autor ofereça. Muito cuidado. Em todas as obras que eu li, todas elas, e eu não li muito, eu aprendi algo que Kardec me ensinou ao longo de muito tempo. Um livro, um texto, é um saco de feijão. O que você faz com um saco de feijão? Cata. Como é que você cata feijão? Lembrar os mais antigos aqui. Você bota o feijão em cima da mesa e diz assim: isso aqui é um feijão bom. Isso aqui é um feijãozinho bichado. Isso aqui é uma pedra. O que você faz? Tira o feijão bom, come. O feijão bichado e a pedra deixa de lado. Todo livro tem que ser examinado desta maneira, sem exceção. Kardec faz isso com todas as obras e com todos os textos dados pelos Espíritos. Catava feijão. Há um exemplo curioso dele, que eu vou contar aqui para depois entrar diretamente na pergunta, mas é toda analogia para servir. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Vicente de Paulo, que no Evangelho, acho que é o capítulo 11 ou 12, que tinha o título Beneficência. Essa mensagem saiu na Revista Espírita, na Kardecpédia. Se você for lá, Beneficência, Vicente de Paulo, tu vai achar a mensagem do Evangelho e a mensagem da Revista Espírita. Essa mensagem saiu na Revista Espírita com o título A Caridade. Kardec recebe a mensagem da Sociedade Espírita de Paris, Espírito Vicente de Paulo, A Caridade. Depois da mensagem, na Revista Espírita, ele faz várias perguntas a Vicente de Paulo sobre a mensagem. E Vicente de Paulo vai concordando com ele. Você compara a mensagem da revista com a mensagem do Evangelho. Kardec cortou várias frases e parágrafos. A mensagem tinha problemas em vários lugares. E Kardec mexeu. Como o Espírito concordou com as críticas que ele faz, ele aproveitou o feijão bom e tirou o feijão bichado. Tem uma frase que Kardec corta nessa mensagem que é genial, que Vicente de Paulo, não com essas palavras, aqui eu não lembro exatamente as palavras que Vicente de Paulo, mas ele quis entender que ele se sentia envergonhado ao falar da caridade, daquilo que ele fez na terra, porque ele foi o paladino da caridade. Bom, Kardec cortou essa frase. Nenhum espírito bom pode ter vergonha, porque vergonha é uma combinação de tristeza com orgulho, duas paixões ruins. Quem sente vergonha é o orgulhoso e triste. Vicente Paulo não pode sentir orgulho e tristeza, que são paixões ruins. Ele é um espírito bom, segunda ordem. Kardec não ficou preocupado assim. Foi um problema de filtragem mediúnica, foi o espírito que errou, não importa. Ele cata feijão. O que é feijão bom fica, o que é feijão bichado deixa de lado o que é pedra dele. Fez isso com todos os textos. Espírito de verdade é incrível. Eu tentei citar ontem. Kardec tinha um médium na Sociedade Espírita de Paris, chamado Sr. Rose, R-O-Z-E. Pode botar na Kardecpédia Rose, que você vai localizar dezenas de mensagens. Rose recebeu muitas mensagens de São Luís, de Vicente de Paulo, de Espírito de verdade. Várias Kardec recusou. Catou feijão e não dava para aproveitar. Deixou de lado. O médio era o mesmo das mensagens que ele aceitou. A assinatura era a mesma. Kardec nos ensinou a qualquer autor, cate feijão. André Luiz, Emmanuel, Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel, não importa o autor, cate feijão. Que você pode encontrar na parte do texto coisa boa e na parte do texto um equívoco. São espíritos, não são espíritos puros. Podem cometer erros. Então, cabe a você fazer a leitura e ver, aqui está mal, ou está mal escrito, ou não foi bem filtrado, ou o próprio... Não sabe, não interessa. Kardec não ficava levantando essas preocupações, se foi o médium que errou, o espírito que errou, se houve problema na comunicação mediúnica, porque toda a comunicação mediúnica sofre interferência. Não, cate feijão. Feijão bom você coma, feijão bichado ou podre você deixa de lado. Então você nunca pode falar da obra toda de um autor, percebe?
Porque se você falar da obra de um autor, você não está catando feijão. Em cada texto você tem que debruçar sobre cada texto. Para citar um exemplo, para você não falar, se você pega Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, já na primeira página, Humberto de Campos diz que Jesus ficou amargurado. Mas amargurado? Pelo amor de Deus, Humberto de Campos não estudou a escala espírita. Não interessa se foi ele que errou, se houve um problema na filtragem mediúnica, se o médium não captou bem a palavra. Não interessa, ali é um feijão, ali é uma pedra. O espírito puro para ficar amargurado não fica nem um espírito bom, que dirá um puro. Agora, não interessa, eu não vou ficar fazendo especulações sobre o possível erro. Cate feijão, o que tiver bom na obra, fique, o que tiver ruim na obra, tire fora. Se a gente fizer isso, a gente não briga, não fala mal de ninguém, não cria confusão, a gente come feijão bom e joga fora feijão bichado e pedra, sem criar nenhuma confusão. O grande erro nosso é que a gente não faz isso. Eu cato feijão até com Allan Kardec. Só para contar um exemplo, que está no meu livro Os Espíritos e os Homens. A pergunta 228 do livro dos Espíritos, que eu começo, não começo só por isso, mas é a segunda discussão minha nesse livro, Os Espíritos dos Homens. Eu gastei mais de 6 anos para descobrir que não tinha feijão bichado nem pedra na pergunta. Eu que estava lendo mal. Mas durante 6 anos eu apostava que tinha um feijão bichado ali. E eu explico lá e mostro qual foi o feijão bichado que eu achava que tinha e depois como é que eu descobri que não tinha. Que eu que estava lendo mal. Demorei 6 anos para isso. Então a gente tem que ter esse hábito que nos ensinou Kardec. Como exemplo, há um capítulo no Livro dos Médiuns, esse tema é muito importante, por isso eu estou insistindo nele, capítulo das dissertações espíritas, lá num dos últimos capítulos do Livro dos Médiuns, quem se recorda? Pega lá, tem mensagens incríveis. Tem no capítulo um item chamado o quê? Comunicações apócrifas. Para que Kardec botou aquilo? Aí você vem lá, tem uma mensagem. Eu brinco que eu fazia na época que eu orientei mocidade, trabalhei com jovens em grupo de mocidade, eu costumava fazer o seguinte exercício. Eu pegava aquelas mensagens lá do Livro dos Médiuns, no item Comunicações Apócrifas, imprimia na época do mimeógrafo, isso tem tempo a ver, distribuía as mensagens para os jovens estudarem. E eu fazia o papel do advogado do diabo, que é isso, que mensagem linda, é do Livro dos Médiuns, gente. E todo mundo adorava a mensagem, que coisa mais linda. Depois eu vinha e entregava o comentário de Kardec. Porque ele bota a mensagem e depois ele faz a análise. Na hora que ele vai fazer a análise, aí todo mundo, como eu não enxerguei isso, como eu não vi aquilo. Por que ele botou isso lá no Livro dos Médiuns? Para a gente aprender a catar feijão, separar o joio do trigo, dizer, a mensagem, e ele não ficava com essa neura, quem errou, o espírito, o médium, o meio. Há na Revista Espírita um caso muito curioso, em que Kardec está dialogando com São Luís. No meio do diálogo, ele percebe que não é mais São Luís pelo conteúdo. Mas ele não é mais São Luís, porque Kardec conhecia a inteligência de São Luís. Aí, terminada a sessão, numa reunião particular, ele vai chamar a atenção de São Luís. E São Luís dá um puxão de orelha todo. Veja quem eram os assistentes na reunião naquele dia e quais as companhias espirituais que trouxeram. Aí Kardec vai escrever um capítulo que a gente despreza, não presta muita atenção, porque ele tem 3 ou 4 páginas. É o menor capítulo do Livro dos Médiuns. Chama-se Influência do Meio nas Comunicações Espíritas. Pegam lá, cheguem e leiam. Influência do meio. A gente pensa que numa comunicação é só o médium que influencia o meio também. Aí está um exemplo que ele deixa na revista. Aqueles assistentes estavam muito mal acompanhados, interferiram na comunicação mediúnica por meio de espíritos que... Aí São Luís fala, você não identificou? Mas por que você permitiu? Ele falou, São Luís fala, você não identificou? As pessoas têm que aprender a fazer identificação. Não identificou que não era eu? Identifiquei mais nada. Eu veja quem é o meio. A gente acha que o médium vai receber uma mensagem por ele ser bom. Não, a mecânica da mediunidade.
é complexa. Ela envolve influências das ideias do médium, ela envolve influências do meio, que a gente tem que saber. Por isso você tem que catar feijão. Você não sabe. Rose recebia na Sociedade Espírita de Paris, sabe quem? Jesus, Espírito de verdade. Aí você fala, nossa, mas o médium que recebe Jesus, eu vou desconfiar dele? Bom, Kardec jogou fora um montão de mensagens do Rose. Rose ficou tão bravo, deixou a Sociedade Espírita de Paris e publicou em 3 livros as comunicações do Espírito de Verdade, de São Luís, de Santo Agostinho e de outros. Vai ler as mensagens. Tem na Kardecpédia em francês lá os livros do Rose. Tem 2, só falta um volume. Eu consegui 2 dos 3 livros dele, que ele publicou fora. Então, o que eu estou dizendo com isso? Nunca pergunte assim, tal autor. Aí eu tenho que perguntar, qual mensagem, qual livro, qual texto? Porque você tem que examinar de cada autor tal mensagem, tal livro, tal texto. Ali pode ter problema. Em todos eles, agora você quer me perguntar, em todos eles eu achei pedra e feijão bichado. Posso estar errado. Em todos eles. Sem exceção. Em todos os autores que li, mediúnicos ou não mediúnicos, Camille Flammarion, Gabriel Delan, Leon Denis, todos eles eu achei pedras e feijões bichados. Todos, sem exceção. E eu tenho anotado nos livros. Agora você fala, por isso eu não vou. Eu amo Leon Denis, extraordinário. Quem resiste a um grande enigma? Quem resiste à poesia, à beleza do seu pensamento? Mas teve momentos que ele, no meu entender, na minha leitura, errou. E daí? Isso tira o mérito dele? Imagina, ele não é espírito puro. Então a gente tem que aprender a tirar essa coisa assim de que determinado espírito, autor, vai ser perfeito. Não, tem falhas, tem problemas. Isso é demérito? Não. O Kardec corrigiu, eu não mostrei aqui, mas vou falar de 2 erros de Kardec. E ele confessa o erro, não deu tempo de eu mostrar, mas eu ia botar as mensagens em que ele fala assim, eu errei. E diz mais, se você insistir no erro depois que provou que errou, isso é tolice. Porque quem está atrás da verdade não pode ter a vaidade de dizer, não, eu errei. Não. Ele diz, eu errei 2 vezes. Eu boto no meu slide ali sobre aquela estrutura aberta e progressiva, 2 coisas que Kardec confessa que errou e que fez a mudança. Então, o problema não é ter erro, o problema é a gente não ver, né? Quando a gente não vê é que a gente fica com o erro. Mas isso não significa que a gente tem que adquirir esse hábito, gente, de catar feijão em qualquer texto. Há coisas que eu escrevi que eu gostaria de não ter escrito, errei, pronto, e daí? Você muda quando você aprende. Uma vez recebi um e-mail, para encerrar, prometo que eu encerro a pergunta, recebi um e-mail muito duro de uma pessoa dizendo assim, no seu vídeo tal, o senhor fala tal coisa. Agora, recentemente, eu peguei um vídeo do senhor que o senhor fala ao contrário. Aí eu devolvi o e-mail. Eu peço desculpas a você, mas é que eu errei, descobri que estava errado e corrigi. A pessoa me devolveu mais bravo ainda o e-mail. Mas o senhor errou, é um absurdo. Eu falei, um absurdo não, eu sou espírito imperfeito, né? Mas a pessoa ficou brava porque eu errei. Eu falei, desculpa, eu também fiquei triste de ter errado, mas sabe como é que é, né? Eu sou espírito imperfeito, né? Eu erro, né? Eu errei na minha análise e fiz a correção. Então a gente tem que ter essa tranquilidade. O que eu recomendo, nunca pergunte sobre um autor. Pergunte sobre determinado texto dele, onde pode ter ou não algum tipo de descuido. Ok? Ok.